Hoje nós vamos falar um pouco sobre caráter e falsidade, tá? Deixando claro aqui, primeiramente, que eu não estou fazendo esse vídeo para dar indireta em outras pessoas, né? Eu quero realmente falar sobre esse assunto, porque é um tema muito interessante que faz parte aí do nosso cotidiano, né? Do nosso dia a dia. Quem nunca se deparou aí com pessoas falsas, né? Quem nunca se deparou na sua vida com pessoas difíceis, pessoas problemáticas. Uma boa noite a todos, então, né? Sejam muito bem-vindos. Quem for chegando, evidentemente, deixa o like que ajuda a dar aquela engajada aí, né? Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto aí. Quem nunca se deparou, quem nunca teve contato com pessoas falsas e o que leva uma pessoa a ser falsa. Há bastante tempo que eu tenho sentido de falar sobre essa questão do caráter. Uma vez eu ouvi uma definição de caráter que provavelmente vai ser melhor do que aquela que está no dicionário. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Ou ainda, eu iria mais fundo, é aquilo que você pensa que ninguém pode ouvir. Num nível físico, num nível material, o caráter basicamente diz respeito às nossas atitudes. Tá? Só que não é simplesmente agir de determinada forma. Né? Para quem é cristão, por exemplo, poderia pegar os próprios ensinos de Cristo, né, que falaram muito sobre isso, onde ele falava a respeito daquelas pessoas que tinham uma conduta ilibada, porque eram até líderes religiosos, alguns deles, mas por dentro eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, né, todos adornados por fora como uma tumba, mas por dentro podre como um defunto. Né? Palavras pesadas aí do mestre dos mestres da nossa era. E, basicamente, as pessoas elas definem o caráter como algo que está relacionado às nossas atitudes, a ter atitudes corretas, a ter atitudes honrosas ou honradas, a agir de uma maneira, enfim, que está acima de qualquer tipo de julgamento, justamente por andar de forma correta, de forma bastante aprovável e exemplar. Uma pessoa que tem caráter é uma pessoa com essas características, basicamente. Kaique Alves perguntou se é treta novamente o que houve. Não, na verdade, né, eu não estou fazendo esse vídeo para dar cutucadas, indiretas e coisas do tipo. Mas é evidente que situações da vida que nós passamos, né, nos ensinam muito a respeito dessa questão. Recentemente, eu passei por muitas decepções com pessoas. Né, pessoas que eu julgava que tinham um determinado caráter, mas não tinham. Né? Mas não é por isso, logicamente, que eu estou fazendo essa live sem hipocrisia de verdade. Tá? Não estou sendo hipócrita, estou falando realmente sem hipocrisia aqui. Tá? Estou falando a respeito de o que leva pessoas a agirem com hipocrisia, com falsidade. Né? O que leva pessoas a agir dessa forma? As pessoas não sabem, né, que nada passa despercebido. Elas pensam que sim. Eu poderia espiritualizar aqui e vamos puxar para a Bíblia e vamos não sei o quê, porque realmente está escrito isso, né? Que não cai uma folha de uma árvore sem que o Criador perceba. Mas por mais que nós venhamos a usar as escrituras, embasar teologicamente nossas afirmações, não é o bastante para as pessoas. Apesar que o jogo nesse mundo é esse. O jogo significa aquilo que é aprovável diante das leis maiores, das leis espirituais, as leis que regem o nosso universo. Existe uma forma de se falar dessas coisas e essa forma aprovável é com fundamentação nas escrituras. Porque se você sai disso, você está basicamente caminhando, você entra num terreno
que ele é bastante flexível, bastante abrangente, bastante largo, então nós podemos especular, e são especulações que não têm mais fim, e aí o bem se mistura com o mal, a luz se mistura com as trevas, o certo se mistura com o errado, e algumas pessoas falam assim, não existe certo, não existe errado, tudo isso é relativo. Ok, mas até mesmo a teoria da relatividade, proposta por Einstein, Albert Einstein, ela tem um elemento absoluto, que é a velocidade da luz. Então, tudo é relativo em relação à luz. Em relação à velocidade da luz, no caso, ou podemos dizer, tudo é relativo em relação à luz. Então, há uma luz, que é a luz verdadeira, que é a luz que tudo ilumina, tudo é relativo em relação a ela. Então, essa história de que, não, tudo é relativo, sim, pode ser, só que existe um elemento absoluto. O elemento absoluto é a luz. No mundo espiritual seria a luz verdadeira. Em termos da cosmovisão cristã, a luz é Cristo, que é a luz verdadeira, segundo as Escrituras. Né? A luz de todos os homens, está escrito em João capítulo 1. Nele estava a luz verdadeira, que é a luz de todos os homens, a luz de toda a humanidade. Né? Então, assim, essa questão do certo, existe o certo. Tá? O defeito do caráter, ele não está muitas vezes, tá? Inclusive, eu até peço licença, né, para usar, de vez em quando eu vou ter que usar as escrituras como fundamento, peço licença para aqueles que não são cristãos, mas eu garanto que se vocês ouvirem essa forma de explicar, vai ser diferente de outras maneiras que já falaram a respeito disso. É uma abordagem que talvez te ajude a enxergar a situação por outros ângulos. Tá? Então, assim, nós temos um elemento absoluto, conforme eu vim explicando, que é o certo. E agir certo não significa necessariamente agir de maneira aprovável ou aprovada. Né? Muitas vezes as pessoas que agiram de forma a ser aprovada por todos agiram errado. E muitas vezes as pessoas que agiram de forma que as pessoas desaprovavam, digamos assim, agiram certo. Nós temos exemplos, por exemplo, do próprio Estevão, primeiro mártir relatado nas Escrituras, que foi apedrejado até a morte sem falar no próprio Cristo. Né? Podemos voltar lá no Antigo Testamento, quantos profetas que falavam em nome de Deus verdadeiramente foram apedrejados. E no nosso dia a dia também, quantas vezes nós vemos injustiças por aí? Pessoas que nós vemos que foram injustiçadas. Fizeram o certo, defenderam a verdade, lutaram pelo que era justo e mesmo assim não foram compreendidas. O que elas pretendiam não se cumpriu porque a maioria não considerou aquilo certo. Então não é a maioria que define o que é certo. Tá? Por exemplo, existe uma passagem bíblica, né, onde Jesus fala assim, que o reino dos céus é como um tesouro, como enterrado num terreno. Então o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo, onde uma pessoa descobre que lá existe um tesouro, então ele vende tudo que tem e compra aquele campo para obter aquele tesouro. Tá. Em determinada ocasião, nós temos também lá um homem rico que Cristo fala. Né? Ele fala assim, eu já cumpro os mandamentos, eu já faço tudo certo, não sei o quê. O que falta para eu ganhar o reino dos céus? Cristo fala, vende tudo que você tem e me segue. Vende tudo que você tem e dá para os pobres, ele fala, na verdade. Vende o que você tem e dá para os pobres. Claro que esse certo, talvez, ele se aplicasse justamente de uma maneira onde colocava numa balança aonde estava o coração daquele homem rico. Se ele estava nas riquezas ou se ele estava realmente na vontade de se doar pelas pessoas, que é uma virtude maior, evidentemente, do que a virtude de você conquistar riquezas. Né? Por outro lado, se alguém me perguntasse, olha, Márcio, eu encontrei
Eu vi isso até numa pregação uma vez. Eu encontrei um campo que lá tem um tesouro. Eu sei que tem aquele tesouro. É certeza que tem aquele tesouro. O que você acha de eu vender tudo que eu tenho? Que se eu vender tudo que eu tenho, eu consigo comprar. Vou ficar sem nada, daí eu vou conseguir comprar. Talvez qualquer pessoa falasse assim: ah, eu acho que você deveria guardar um pouco, né? Não vende tudo. Acho que não vale a pena. Ou guarde pelo menos uma reserva, caso dê alguma coisa errada, caso dê tudo errado, caso seja um golpe, pelo menos você tem uma garantia, né? Talvez você tenha uma garantia. Então, qualquer pessoa, isso é razoável, isso é sensato, isso não é errado ser prudente. Mas no exemplo em questão, para alguns pontos, tá, das escrituras, se enquadra mais, não no certo, não no prudente, não no lógico, não no racional, mas sim naqueles outros versículos que dizem: porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Né? Então são coisas que basicamente não tem muito sentido pela lógica tradicional, mas que são o certo, são o que mais se aproxima pela luz verdadeira. Se aproxima da luz verdadeira. Então o certo, ele é relativo ao absoluto, ao 100%, ao tudo luz. Por quê? Porque segundo a teoria da relatividade, se queremos dizer que tudo é relativo, não tem problema, podemos dizer isso. Ah, tudo é relativo. É relativo. Há um elemento absoluto que é a velocidade da luz. Ou tudo é relativo em relação à luz. Porque a natureza, ela nos ensina a respeito da verdadeira natureza da realidade. A própria natureza, aspectos que nós conseguimos perceber da natureza, nos ajudam a entender as coisas maiores, as coisas incompreensíveis, os grandes mistérios dessa realidade. Pensando nisso, nós vamos conseguir entender, tá? Nós vamos conseguir entender o que? Existe um elemento que é o certo. O nosso caráter também deve ser assim. O problema é que as pessoas pensam que agir certo é estar bem na foto, é sair bem na foto. Né? É que as pessoas pensem bem a seu respeito. E nem sempre é assim. As coisas não são sempre assim. Ok, então por que existem pessoas falsas? Por que existem pessoas... Eu vou dar um exemplo específico. Eu me deparei com recentemente com pessoas que eram realmente hipócritas, sabe? Pessoas que buscam manter uma aparência perante as outras, que elas são grandes exemplos, que elas são pessoas verdadeiramente acima de qualquer suspeita, puríssimas. E muitas vezes são pessoas que criam uma identidade na qual se apegar, uma identidade que elas acreditam ser a correta. Mas essa identidade não necessariamente é quem elas são de fato. Essa identidade é uma máscara que elas usam para se apresentar, para representar perante as demais pessoas. Eu lembro que há uns 10 anos atrás eu passei por um processo na minha vida onde eu comecei a perceber isso. Eu havia lido um livro, que eu não me lembro o nome do autor agora, futuramente eu trago a recomendação. Mas ele tinha um capítulo do livro, que está quase vindo, eu estou puxando aqui da memória para ver se eu me lembro. Mas ele tinha um capítulo do livro dele que falava, que era assim, o mentiroso que habita em mim. O mentiroso que há em mim. E realmente qualquer pessoa que lê aquele capítulo daquele livro vai fazer, né, grandes reflexões, profundas reflexões a respeito de si mesmo. E vai começar a perceber, caso ainda não tenha percebido, que muitas vezes nós temos uma identidade que é quem realmente nós somos, lá no nosso interior, que nós guardamos e protegemos, muitas vezes escondemos. E nós temos também uma imagem que nós passamos para o mundo,
que nos rodeia. Muitas vezes chamamos isso de ego. Vamos definir o caráter, então, segundo a melhor definição. O caráter é... O que define seu caráter? Aquilo que você é quando ninguém está te olhando ou podendo ouvir os seus pensamentos. Pelo menos você acha que ninguém está ouvindo. Outra coisa, a imagem, o ego, a máscara, é a maneira que você acha que os outros te veem. Basicamente. Não é a maneira que os outros te veem, é a maneira que você acredita que os outros te veem, é a maneira que você quer que os outros te enxerguem. Quando você quer que os outros te enxerguem, de alguma forma, você já incorreu, digamos assim, no pecado do ego. Você já deixou o ego ser maior do que você. Isso seria o equivalente à autoadoração, autoidolatria. Na verdade, se você pegar no ensino das escrituras, ele vai falar muito sobre isso, sobre a idolatria. Existe o famoso episódio do bezerro de ouro, que estava sendo adorado e tal, aquela coisa. Brennan Manning, é isso aí, Arthur K. falou, o nome do autor é esse aqui, ele tem um livro, inclusive, O Impostor que Vive em Mim, mas ele tem um outro livro que tem um capítulo que ele fala do mentiroso, ele fala do impostor, ele fala do mentiroso, é muito bom esse autor, de fato, bem lembrado. Deixa aí para quem quiser anotar, vale muito a pena a leitura, tá? Eu já li 2 livros desse autor, inclusive. Então, eu acho que é esse mesmo, eu acho que um deles foi esse mesmo, tá? Isso aí, Brennan Manning. Então a pessoa muitas vezes ela tem essa imagem que ela constrói para se relacionar com o mundo que a cerca e ao mesmo tempo para proteger o impostor. O que é isso? O impostor é quem ela se tornou de fato. Então existem 2 pessoas vivendo em uma. Existe aquele que a pessoa realmente é, mas que muitas vezes ela tenta proteger, esconder, até mesmo de si mesma, do outro lado. E aquele que ela busca apresentar. Então, o ego, ele não é necessariamente a identidade que você constrói pura e simplesmente para um mundo que te cerca. Mas ela é a identidade que você constrói baseado na forma que você quer que os outros te enxerguem. Ou que você acredita que os outros vão te enxergar. Você acredita que se você colocar o seu cabelo de determinada maneira, que se você colocar determinada roupa, que você falar determinadas coisas, dizer algumas coisas, falar de alguns assuntos, as pessoas vão pensar que você é aquela imagem que você idealizou de si mesmo. Voltando ao bezerro de ouro, o bezerro de ouro basicamente está escrito bem claro que ele não era o verdadeiro Deus. E os hebreus sabiam, os hebreus construíram aquele bezerro de ouro enquanto Moisés estava recebendo as leis, segundo o relato bíblico, né? As leis diretamente de Deus. O povo construiu uma representação de Deus. Isso é bem claro. Isso é uma questão chave. Veja bem, olha, isso é tão profundo que é justamente o fato de acreditar na mentira o problema todo. Por quê? Vamos explicar. Os hebreus, eles não estavam ali adorando aquele bezerro como se fosse um deus. Eles estavam adorando aquele bezerro como se ele fosse a representação daquele deus. Tá entendendo? É uma imagem que eles construíram daquilo que eles pensam que é Deus para adorar. Muitas pessoas fazem isso internamente. Tá? Eu já fiz isso também em alguns momentos. Você constrói uma imagem de Deus dentro de si mesmo e você se relaciona com aquela imagem de Deus que você criou para você adorar. Uma representação de Deus. Ah, Deus é assim.
Deus ele vai me abençoar, Deus ele vai me dar Deus, se eu fizer tal coisa, Deus vai agir assim, se eu fizer tal coisa. Sabe? Você acha que Deus é de uma maneira e você se comporta de acordo com aquela mentira que você criou para acreditar. Tá entendendo? Quando, na verdade, quando você assim procede, ou aqueles que assim procedem, eles deixam de conhecer o verdadeiro Deus, de prosseguir em conhecer o verdadeiro Deus, para se relacionar com uma representação mental, uma imagem mental que eles criaram a respeito de Deus. Eles deixam de conhecer a Deus e eles se relacionam com uma mentira do que eles acreditam que é Deus. E assim eles deixam de conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Assim também é na nossa relação com nós mesmos. E assim também é na nossa relação com o próximo, com as pessoas. Um marido que se casa com uma mulher e ele idealizou a mulher perfeita na sua mente. Ele botou na cabeça que a mulher dele é daquela forma que ele acredita que ela é, ou que ele acredita que ela deve ser. E aí começa a ter um distanciamento. Quando a pessoa que verdadeiramente é, quando a pessoa, do jeito que ela se manifesta diferente da imagem que ele criou a respeito da mulher, vai haver choque, conflito e frustração. E aí, às vezes, o cara não sabe lidar, acaba tratando mal a pessoa. Por quê? Porque ele se relacionou com uma mentira. Ele se relacionou com uma imagem que ele criou. Ele então se afasta. Ele deixa de conhecer mais aquela pessoa, de prosseguir em conhecer mais aquela pessoa, se decepciona, se frustra, porque a verdade se manifestou. A pessoa, tal como ela era, ou mesmo que ela também esteja manifestando uma autoimagem, mas enfim, ela revelou algo diferente daquilo que a pessoa acreditava ser. Aí nós podemos ir em um outro ponto das Escrituras que diz assim: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Parece que não tem nada a ver com esse assunto, mas tem. Tem a ver porque, assim, da mesma maneira, quando nós projetamos uma imagem em algo, nós criamos uma expectativa. Seja em relação à imagem que nós queremos passar para o mundo, e nós nos frustramos, e nós nos decepcionamos quando nós temos essa imagem e alguém vê além dela. Alguém vê diferente daquilo que nós queremos transmitir. Como, por exemplo, você, muitas vezes, você quer transmitir uma coisa para as pessoas. Eu tive essa experiência com alguns canais, né? As pessoas, elas tentam criar uma imagem de que elas são super espirituais, super santas, têm uma grande relação com Deus e não sei o quê. Só que às vezes você conheceu aquela pessoa e você vê que aquela pessoa, na verdade, não é nada daquilo que ela diz que ela é. É que ela é uma pessoa, muitas vezes, falsa, é uma pessoa hipócrita, é uma pessoa que julga, é uma pessoa que acusa, é uma pessoa que faz acusações baseadas no passado de alguém, é uma pessoa que não tem absolutamente nada daquilo que nós podemos considerar o elemento absoluto da equação. A luz verdadeira. Tudo é relativo ao elemento absoluto que é a luz. Na teoria da relatividade, a velocidade da luz. Na vida de uma pessoa que tem como guia Cristo. Cristo é a luz verdadeira, porque é o que está escrito de fato nas Escrituras. Também tem a luz falsa, né? Que nós conhecemos como Lúcifer. O iluminismo, os Illuminati, né? Pra gente... Eu explico sobre isso, na verdade, num dos cursos no Ressurgentes. Né? Por que tem esses termos? Iluminados, iluminismo. Então, assim, existe uma luz verdadeira, existe uma luz falsa. Francis Bacon sabia disso.
pai da ciência moderna, Visconde de Alba, o terceiro homem mais poderoso do Reino Unido na sua época, grande ensaísta. Sim, eu disse pai da ciência moderna. E também tradutor da Bíblia King James. Então era um cara realmente que marcou a sua época. Com altos, baixos, com certos e com errados. E eu não estou aqui para julgá-lo. Mas tem um livro dele chamado Nova Atlântida que ele fala da chamada tecnologia da luz. O que é a luz falsa? A luz falsa é uma cópia barata da verdadeira. Ocultistas a conhecem muito bem. E a usam para copiar e cocriar a realidade, tentando usar a tecnologia da verdade, a tecnologia verdadeira, divina de luz, de Cristo, né, aquela que cria a realidade, só que para criar com, enfim, é uma versão piratão, né, como dizem os mexicanos, o piratão. Eu lembro que quando eu estava no Canadá, eu fui ajudar um italiano, né, a fazer um trabalho lá. Ele mexia com drywall, eu tinha 18 anos, né? Eu precisava. Eu trabalhava às vezes por dia, fazia alguns bicos quando surgiam assim, para eu poder ficar mais tempo, usava o dinheiro para viajar, né? Conhecer outros lugares e tal. E fiquei um tempo estudando inglês, depois eu quis ficar mais tempo, então eu fazia assim, eu trabalhava um pouco, trabalhava uns dias, viajava outros dias e tal. E fui trabalhar, eu lembro que esse italiano, aí ele fez, e o cara não era muito profissional, na verdade a gente fazia um serviço em dois que era para em três fazer. E eu tinha que ficar segurando, né, aquelas placas de drywall pesadíssimas, assim, com a mão. Eu nem sabia, eu lembro que eu fiquei com as costas tudo doendo. Eu nem sabia que tinha o jeito certo de fazer, né, que era usando um equipamento que é tipo um T, assim, que a pessoa coloca em cima, ele trava, né, ele regula e trava, para ela não, o cara não tem que ficar lá segurando igual um louco, né. E geralmente eles faziam isso em três, então era dois que colocavam e seguravam, o outro só vinha parafusando. E não, eu no caso dele, ele não tinha o T e a gente fazia em dois. Então, e eu com 18 anos era o cara que segurava as placas e o cara ia ficar do teto inteiro e o cara só ia lá parafusando, beleza. Claro que não ficou muito bom, né, o resultado assim. Engana quem não conhece. Aí por acaso era um lugar onde eles estavam fazendo muitas casas e por acaso tinha um grupo de mexicanos lá, 3 mexicanos que estavam fazendo várias, né, pegaram vários, eles faziam isso nos basements, nos porões, né. Aí foi engraçado, porque os mexicanos olharam lá, a gente fazendo, entraram assim. Aí o italiano conversou com eles. Na verdade, ele não era italiano, ele era canadense, metido a italiano, porque ele era descendente, filho de italianos. Nem sei se ele falava italiano, mas ele falava que ele era italiano, mas na verdade não era canadense mesmo, descendente de italiano. E ele gostava de dizer que era italiano. E aí tinha esses mexicanos olharam ali, daí deram risada, daí um deu risada pro outro e falou assim, um piratão. Aí ele deu risada e ele falou assim, mas por quê? Né, what did he say? Né, o que ele falou? Perguntou em inglês. E ele falou, what he said, não lembro com que termos ele usou. E o cara falou, amateur. Amador, é um amador. Na verdade, ele não falou que ele era amador, ele falou que ele era um pirata, um piratão, um cara que não era genuíno, era um cara que estava ali só fingindo ser um profissional. É a mesma coisa. A luz verdadeira, ela cria a partir da verdade, ela cria a partir da imagem original. Deus diz que ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Está na Bíblia. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que existe uma identidade. A palavra identidade, ela começa com idem, não é à toa. Quem já assistiu Ghost, Do Outro Lado da Vida? Essa é uma palavra que era muito usada, idem. A mulher falava, se eu não me engano era isso, né? Eu te amo. Ele não respondia eu te amo, ele falava idem. Idem, igual. Né? Porque a nossa identidade significa igual ao original. Nós estou comendo identidade porque representa o original. Quando Deus diz que Deus fez o homem a nossa imagem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele fala, Elohim fez, né? Enfim, isso é um outro mistério que eu vou fazer um vídeo depois sobre isso. Mas é por causa disso, porque a nossa identidade,
nossa forma igual ao original é essa. E é evidente que ela é a própria verdade. A verdade se manifesta. Ela se manifesta na realidade. E por isso que está escrito, né, que há uma ardente expectativa por toda a criação, em toda a criação, pela manifestação dos filhos de Deus. Que a esperança da glória é Cristo em nós. Cristo é a verdade. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é a verdade, já fiz essa linha de raciocínio, vida e verdade são uma coisa só. São existência. Algo que é real. Mentira e morte são ausência de realidade, ausência de existência. Também são uma coisa só. Logo, existe apenas a luz e a escuridão. Só que a escuridão é a ausência de luz, então não existe. Só existe a luz. Tudo é relativo à luz. Só há existência à medida em que algo está mais perto da luz. A partir do momento que ela é escuridão absoluta, ela deixa de existir. Ela está fadada ao que nós chamamos de segunda morte. Ao sumiço total. Tá? Por isso que a recompensa do pecado é a morte. Por quê? Porque pecado, o salário do pecado. Pecado significa ilusão, mentira. Basicamente. Pecado não é uma saia curta, pecado não é um estilo de música, pecado não é... Tá? Pecado é tudo aquilo que está firmado na mentira. Pecado significa errar o alvo, na tradução original. Esqueci o termo original, mas a tradução é errar o alvo. Tá? Errar o alvo. Qual é o alvo? Paulo responde. Prossigo para o alvo, para o autor e consumador da fé. Para a soberana vocação, o prêmio da soberana vocação em Cristo, que é a verdade. Não julgo que já tenham alcançado. Né? O quê? O que é a soberana vocação? Vocatio. Voca, palavra. Vai fazer uma assimilação com voca e tel. A palavra de Deus manifesta em nós. Quando a verdade se manifesta na pessoa. Essa é a iluminação total. Essa é a verdadeira iluminação. Então, existem pessoas falsas. Espera só um pouquinho, tá, pessoal? Deixa eu só pedir uma coisa aqui. Pedir para alcançar uma água aqui que tá complicado, tá? Boca seca. Enfim, garganta, né? Então, basicamente, há a verdade e há todo o restante em relação à verdade. A pessoa que ela consegue eliminar a mentira, eliminar a ilusão, tá? A ilusão é a falsa crença. A ilusão é acreditar que algo é a verdade quando não é. Isso é errar o alvo. Pecado é ilusão. Acreditar na ilusão. Quanto maior o pecado, menor a verdade, menor a vida. Uma pessoa que está imersa no pecado, ela está como que morta. Por quê? Porque não há vida, não há verdade, há só mentira. É lodo, é lama, é o caminho da escuridão. Não importa se no exterior dela existam plumas e notas de $100. Lá no interior, atrás de todas as camadas daquela máscara que ela construiu para se relacionar com o mundo exterior, ela sabe a podridão que ela tenta esconder. Isso vale para todos nós. O que vai diferenciar o tamanho do impacto disso que eu estou dizendo em cada um é justamente o quão próximo da luz cada um está. Quão próximo da verdade. O quão próximo da luz verdadeira. E essa palavra verdade, por si só, ela é muito mal utilizada, diga-se de passagem. Quantos nós já vimos dizendo serem defensores da verdade, propagadores da verdade, pessoas que estão sustentados na firmeza da verdade. Né? Quantos de nós já vimos usando essa palavra
E, na verdade, quem olha de fora vê que, na verdade, não é verdade coisa nenhuma. A defesa da verdade, muitas vezes, por quê? Ela é mal utilizada. Porque a pessoa pensa que a verdade é uma coisa e, mais uma vez, ele está preso numa ilusão. Ele acredita que a verdade é uma coisa que ela não é. É interessante a história do Siddhartha Gautama, que é considerado o primeiro Buda do budismo, né? Que era um príncipe muito rico e tal. E, enfim, quando ele está no processo de que ele decide encontrar as causas do sofrimento, que ele decide, enfim, encontrar a maneira de acabar com o sofrimento, ele vai meditar. Ele medita numa árvore, em Bodhigaya, né? Bodhigaya. Ele vai meditar, né, sobre esta árvore e ele vai passando por todas as ilusões. E os sutras a respeito do Buda falam que, os escritos a respeito do Buda falam que, na verdade, quando ele chegou no último estágio, sabe qual foi a última grande ilusão que ele teve que passar? Mara, que no budismo é chamado o demônio que cria a ilusão, digamos assim, né? Olha que interessante, o demônio que cria e sustenta a ilusão. O que nós temos? Agora vamos traçar um paralelo com o Gênesis bíblico. Após o pecado original, nós temos em Apocalipse a informação de que a serpente do Éden era o próprio Satanás. Após ele fazer o homem pecar, Deus fala assim: se alimentará do pó da terra todos os dias da sua vida. Beleza. Olha só, isso é remar na palavra rema, tá? Que é a palavra desacortinada, sem véu. Enquanto Buda, e eu estou traçando um paralelo com o budismo porque existem semelhanças nessas duas histórias, né? Que eu acho que vale a pena a gente utilizar aqui para ilustrar. Enquanto nós temos ali uma serpente que é condenada a se alimentar do pó da terra. Peraí, você conhece alguma serpente que se alimenta de pó? Eu não conheço. Porque a serpente, ela come rato, ela come, enfim, sapo, lagarto, o que ela conseguir comer, né? Pequenos animais e outras coisas. Mas ela não se alimenta de pó. Será que a Bíblia estava mentindo? Não se esqueça que o homem foi feito do barro. Do pó vieste, ao pó retornarás. Não esquece que, então, a nossa carne, segundo a tradição, ela foi construída dessa natureza, dessa terra, dessa matéria. A matéria, mater, palavra do grego. Como que é o grego de matéria? Se eu não me engano, é gile, alguma coisa assim. Espera aí. Grego, matéria. Deixa eu encontrar a palavra certa, que isso vai ser bem importante, tá? Bom, não sei se eu vou conseguir encontrar. Não. Só um pouquinho, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo localizar. Hyle. A palavra é hyle, do grego. A matéria, ela significava no grego potência de divisão. Ela tinha um aspecto físico e um aspecto metafísico. Metafísico significa que é espiritual, ou além da física. Algo que é sutil, não é grosseiro. Então, a matéria, ela tinha esses dois aspectos. A matéria física e além da física. Potência de divisão. Ela era algo capaz de colapsar, como vai descobrir posteriormente a física quântica. Ela tem matéria e onda, partícula e
onda, né? Conforme o experimento da dupla fenda explica na física quântica. Uma matéria, ela tem ela é essa potência de divisão. Ela pode ser matéria, pode ser onda. Tá? Então, beleza, nós temos aqui a matéria e olha que interessante. Então, a matéria, ela acaba sendo também, conforme as escrituras, aonde a ilusão está aprisionada. Por quê? Porque está escrito que o pecado habita na carne. Em outras palavras, a ilusão habita na matéria do nosso corpo. A ilusão está presa em nós. É profundo? Bom, então, Buda, seguindo no seu caminho à iluminação, ele depara-se com Mara. E ele passa por todas as ilusões e provações, diversas. Primeiro Mara aparece oferecendo riquezas para ele. Ele não é tentado, ele não é seduzido, porque ele era o homem mais rico do seu tempo. Ele era o príncipe com direito a governar. Ele abdicou desse direito. Inclusive, a história diz que antes dele nascer, um daqueles sábios do Oriente, né, antes do nascimento de Jesus, aparecem os 3 reis magos, os 3 reis do Oriente. Bom, enfim, cerca de 800 anos antes, ou 600, não me lembro agora, Buda estava para nascer e um homem tido como um grande sábio, um profeta lá do Oriente, aparece lá, fala para a mãe dele que ou ele seria um grande rei, um grande líder político, civil, militar, ou ele seria um grande líder espiritual. E ele decide o caminho espiritual, né? Ele vai pelo caminho espiritual. Então ele passa por todas as tentações. Outra tentação que ele passa são as mulheres. Enquanto ele está sentado meditando, Mara aparece com várias dançarinas e vai tentando ele de várias maneiras possíveis. Enfim, ele consegue romper com todas essas ilusões e continua impassível, determinado a sair da ilusão, a romper com a chamada existência cíclica. Eu não vou entrar nesse ponto, não vamos até aí, tá? Questão de samsara, não precisamos chegar até aí. A roda da vida, enfim, vamos ficar só no processo da iluminação. E fazer esse paralelo com o cristianismo. Porque existem coisas em comum e uma pessoa sábia, né, ela precisa olhar para os pontos em comum e não somente para aquilo que nos divide, somente para aquilo que nos separa. O próprio Dalai Lama fala que se você é um cristão e quer seguir o budismo, não tenha o budismo como uma religião. Não converta-se, ele fala, basicamente. Não deixe... Para quem não sabe, o Dalai Lama é uma espécie de papa do budismo. Ele é a autoridade máxima do budismo tibetano. Ele fala, não converta-se, continue sendo cristão e use o budismo como uma ciência para a sua mente, uma filosofia para a sua mente. Muito embora eu discorde um pouco disso, porque eu conheci o budismo antes de me converter ao cristianismo, e eu sei que existem algumas práticas ali para aqueles que... Mas isso é para aqueles que seguem o budismo como religião, né? Aí que são práticas que não tem como o cara levar as duas coisas juntas, aí que já é uma outra história. Aí já são práticas de reverência, de se prostrar perante determinada divindade, e isso é inadmissível, logicamente, do ponto de vista cristão. Mas não precisamos ir até aí. Vamos voltar no processo de despertar do Buda. Aliás, a palavra Buda, para quem não sabe, significa desperto. Alguém que atingiu a compreensão total da existência, a iluminação, é assim chamado. Então, diz na sua história que a última grande provação que ele passa é a seguinte: ele estava lá sentado, então Mara chega para ele, né, vem diante dele com uma outra postura, né, até com uma aparente humildade, e fala assim: realmente, você é um grande mestre. Você é um mestre mais sábio do que todos os outros do seu tempo.
Você é o cara. Você realmente conseguiu o que ninguém mais conseguiu. Você realmente é superior a todos os outros. Você realmente deve se sentir assim. Então, a última grande provação do Buda foi o próprio ego dele. Foi não ceder ao encanto de idolatrar a si mesmo. Porque a verdade estava além disso. E eu tenho visto muitas pessoas que de fato agem dessa forma, numa espécie de idolatria à autoimagem que elas fazem de si mesmas. E eu tenho que cuidar para que eu também não haja dessa forma. Nós todos temos que cuidar com isso, porque isso também é ilusão. O demônio cria a ilusão para que a serpente alimente-se do pó da terra. Mara cria a ilusão para aprisionar Buda no pecado. Olha só que onde as coisas se entrelaçam. Porque ainda que existam diferenças entre as religiões, e nós acreditamos como cristãos que a verdade plena é Cristo, antes dele, outros buscaram a verdade e a encontraram relativamente, parcialmente, porque a verdade plena, a manifestação da verdade em um ser humano, o novo Adão, como é chamado na Bíblia, e o novo Adão é justamente porque esse é o objetivo. Esse sempre foi o objetivo, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança foi que as pessoas manifestassem a verdade a todo momento, fossem plenamente e puramente a verdade a todo momento. Isso é santidade total. Isso é ausência de ilusão, portanto, purificação total do pecado. É quando não há mais mentira. Então, em um nível mais profundo, o caráter não é só aquilo que nós fazemos quando ninguém está olhando. O caráter é aquilo que nós realmente somos, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando ninguém está ouvindo os nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos são diferentes, porque assim, deixa eu te explicar uma coisa, contar um segredinho. Todo cristão já ouviu falar no seguinte: não, o diabo não escuta o que você fala. O que você pensa, perdão. Ele só escuta o que você fala. O diabo ele consegue fazer uma leitura corporal, os demônios, enfim, né? Conseguem fazer uma leitura da sua linguagem corporal, conseguem ouvir as suas palavras e ver as suas ações. Mas eles não sabem o que você está pensando. E muitos cristãos se sentem seguros quanto a isso. Né? Não, mas então, enfim, não sabe o que eu penso. Então aqui acaba tornando-se um pensamento, um local de constante prática pecaminosa, de ilusão, um local onde nós alimentamos aquilo que nós sabemos que não é a luz absoluta, que não é a referência, que não é a luz verdadeira. Nós alimentamos na nossa mente porque nós acreditamos que o diabo não pode ouvir, logo ele não pode nos acusar. Porque é isso que acontece no mundo espiritual, acusação. E beleza, só tem um problema. Ou melhor, ninguém falou para você que muito embora
o mal não ouça os seus pensamentos. Não existe só o mal no mundo espiritual. E para aqueles que trabalham para Deus, ele concede algumas coisas, né? Alguns privilégios. Não vamos tão longe, não vamos tão longe. Mas é aquela história que você já deve ter ouvido falar. Deus está vendo. É porque assim, o chato da coisa toda é que a gente não pode mandar a real. A gente tem que falar, ou melhor, a gente pode, dentro das regras. E as regras são o que está escrito nas escrituras. Porque se eu falar além do que está escrito nas escrituras, eu entro num terreno de descrédito dentro do pensamento cristão. E é como se eu violasse leis espirituais. Logo, eu violando leis espirituais, o mal pode me atacar de todas as formas. E não apenas fisicamente, né? De outras formas sujas também. Então, por isso, não dá para dizer para você, por exemplo, que o seu pensamento é um Big Brother aberto para todos os seres que estão diante de Deus. Ou pelo menos, se você não quer acreditar nisso, você não precisa acreditar. Tá? Mas você pode saber de uma coisa. Deus conhece seus pensamentos. Isso está na Bíblia. Deus conhece seus pensamentos e isso está na Bíblia. Imagina você que vai chegar um belo dia, talvez alguns já tenham ouvido esse exemplo, né? O canal do Hugo falou, a mente é o campo de batalhas, né? Tem até um livro, se eu não me engano, com esse título, O Campo de Batalha da Mente, se eu não me engano, da Rebecca Brown, se eu não estou enganado. Bom, vamos lá. José Arras disse aqui, quem é mau caráter sempre vai encontrar uma desculpa para tornar legítimas as suas ações. Perfeito. Porque o mau caráter... Por que os mau caráteres... Por que Cristo usava os fariseus como maus exemplos? Por que eu sempre critico os legalistas, aqueles que acreditam nisso? Porque eles são pessoas que acreditam na autojustificação. A aprovação deles não está na dependência da aprovação divina. Ele está na autojustificação. É ele que justifica a si mesmo. Só que tem um problema. Aqui está escrito o seguinte, o justo não se justifica. O justo não é ele quem se justifica. Ele também não fica se justificando. As pessoas entendem dessa forma, né? Não, a pessoa não fica se explicando, não fica se justificando para os outros. Não, mas o justo não se justifica. Isso quer dizer que o justo não é ele quem que dá o juízo da justiça para si mesmo. O hipócrita, sim. O hipócrita, ele acha que se ele não comer carne de porco, ele é melhor do que você. Se ele guardar o sábado, ele é melhor do que você. Se ele fizer as coisas pela própria força, ele está se auto-justificando. Agora, existem pessoas que sabem que isso tudo é balela, na verdade, e que no Novo Testamento não é assim que a coisa funciona, não é assim que a banda toca. Mas que, para que outros não se escandalizem, por amor ao próximo, eles agem dessa forma. Eles abrem mão, eles abdicam. Eles guardam o sábado, às vezes deixam de comer determinado alimento. Né? Justamente, isso já é um grau de, enfim, entra num outro aspecto que está nas escrituras também. Né? Um aspecto de você não escandalizar o próximo. Então, às vezes, muitas vezes, mesmo sabendo que aquilo é desnecessário, a pessoa abre mão por amor ao próximo, para que o outro não se ire, enfim. Mas aí são casos à parte, a serem analisados. Né? Mas a questão principal é a autojustificação. Pessoas que se autojustificam, elas são perigosíssimas. Elas se autojustificam. Elas podem fazer o mal que for e no final
elas dão a absolvição a si mesmas e culpam o outro, e culpam os demais. Então, esses são belos maus exemplos, sempre nas Escrituras, né? E muitas pessoas são mau caráteres por isso, porque elas não percebem todas essas coisas que eu falei, a existência delas, e muitas vezes, ou melhor, em todas as vezes, elas o são por ignorância. Porque a própria maldade em si, alguém pode dizer assim, ah não, elas são por maldade, não é por ignorância. Tudo bem, mas a maldade é a ignorância. A palavra ignorância vem de ignorar. Ignorar significa você vê que algo está ali, você sabe que algo está ali e você age como se não estivesse. Né? Então é sempre uma ignorância. Tudo que está errado tem suas raízes na ignorância, basicamente. Porque a pessoa, ela fingiu não ver o certo para não fazê-lo. Fingiu não ver o caminho certo para passar por ele. Então, tudo que há de ruim, enfim, provém da ignorância. O ato de ignorar o alvo, que é a verdade, o certo, a referência absoluta da equação. E é isso. Então, existem pessoas falsas porque elas acham, por duas razões. Primeiro, porque elas acham, coitada, né? Coitada. Talvez essas pessoas deviam se colocar na seguinte situação, que eu ia falar aquela hora eu não falei. Imagina que todas as pessoas do universo, do passado, do presente e do futuro, estarão presentes diante de uma grande tela de tamanho imensurável, né? Determinado dia. E tudo aquilo que você tentou esconder das pessoas, que você fez, e pior, que você pensou, estarão lá, disponível para todo mundo olhar. Complicado, né? Complicado. Então, por isso, a salvação está em Cristo. E aí, para aqueles que conseguem realmente combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé e manter-se purificando-se do pecado, a ponto de herdar a vida eterna, a ponto de encontrar o caminho estreito e a porta estreita, a ponto de obter a salvação, porque aquele que crer e confessar será salvo. Não quer dizer, você creu e confessou, você já foi salvo, você é salvo. Não, a promessa, será salvo. Porque isso, crer e confessar, tipo assim, a vida é o agora. Ontem já foi, amanhã ainda não aconteceu. O que você sustentar a todo momento, até o fim, esse é você. Quem você foi não importa. Importa como história, como biografia. Mas na hora do vamos ver, o que importa é quem você é. E para aqueles que alcançaram, eles vão receber a seguinte sentença: dos seus pecados não me lembro mais. Apagados estão. A vida agora é uma página em branco a ser escrita ao longo da eternidade. E isso é para você. Então, nós precisamos realmente refletir sobre isso e entender, de uma vez por todas, a importância da verdade, que é o elemento absoluto da equação da nossa existência. Tudo o mais é relativo a esse elemento absoluto, que é a verdade. E é isso. Então quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado. A presença. Se você achou que esse vídeo foi importante, deixa o seu like e divulga principalmente para pessoas que você acredita que
se beneficiariam de ouvir essas palavras. Muito obrigado a todos. Obrigado, Paulo Barreto. Ele falou que ele queria uma pregação assim na igreja. É tempo de começarmos a enxergar as coisas em um nível um pouco mais desvelado, com menos véus. É tempo de entendermos um pouco mais as coisas práticas a respeito da verdade e o que elas representam na nossa existência. Se nós queremos realmente restaurar a identidade igual à original e manifestá-la plenamente através de nós. Aliás, esse é o significado da igreja. Eclésia, chamados para fora. A verdade, gerada e manifesta dentro de si mesma, autogerada, porque é a verdade, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e manifestando-se através de nós. Essa é a eclésia. Quando nos conectamos através e por meio da verdade. O cabeça para o corpo. A verdade manifesta. Essa é a verdade manifesta. Essa é a igreja. Essa é a eclésia. Esse é o projeto de Deus para esse momento presente, desde que Cristo chegou. A verdade manifesta em todos nós. Esse era o objetivo. Esse é o projeto. Porque há ardente expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Em outras palavras, a glória de Deus espera que a verdade se manifeste em nós. Isso não quer dizer que todos serão iguais. Não, nós seremos faces da multiforme graça de Deus. Das muitas faces, das muitas formas pelas quais Deus se manifesta. Nós seremos parte de um corpo, verdadeiramente. É isso, pessoal. Quero agradecer, uma boa noite e até a próxima. Deus abençoe e espero que esse vídeo tenha ajudado, né, a entender um pouquinho mais aí algumas coisas que eu pude entender e, enfim, de graça dai e de graça recebei, né? De graça recebei e de graça dai, quando diz respeito a essas coisas que elas venham para destravar, como dizem alguns, né? Ou então, né, acho que a palavra mais bíblica seria destruir os grilhões, né? Não há portas, não há ferrolhos. Enfim, que se fechem diante da sua voz. E é isso. Até a próxima.